Olá, gente. Bom dia. Eu sou Assuero, representante do Museu Histórico de Rio Pomba. E estou aqui com um bate-papo com um grande amigo, tá? Que ele é uma pessoa assim fundamental, assim, pelo menos pela minha amizade para com ele e também para com o Museu Histórico de Rio Pomba. Então, em comemoração à 19ª Semana de Museus, com o tema O Futuro dos Museus, Recuperar e Imaginar, vem através deste momento para ter um bate-papo com ele. Franklin de Paula Júnior, natural de Rio Pomba, hoje vive na capital federal, é educador, consultor e atua com políticas públicas socioambientais, com experiência em gestão pública em organismos internacionais. É especialista em democracia participativa pelo Departamento de Ciências Políticas Públicas da UFMG e mestre em universidade pelo Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares da Universidade de Brasília. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Suero. É uma honra, uma alegria também estar aqui com vocês. Para mim é a primeira participação minha na Semana Nacional de Museus, né? Então é um prazer grande, né, ter essa oportunidade da gente ter esse bate-papo aqui fraterno, né, e colaborativo. Só fazendo uma pequena correção, que quando você leu aí sobre meus dados curriculares, o mestrado é em Humanidades, na verdade é em Olha que Direitos legal, Humanos e você, Cidadania, né? né, pela Você está ali, eu Universidade de pulei aí, Brasília. né, amigo? Tudo bem, faz parte. É só Acho que a emoção de estar correçãozinha. falando contigo é por isso, deve ser Não, isso. é isso aí. Tá bom, querido, vamos lá. Amigo, o que nos traz aqui é porque, na verdade, você participou desse movimento que é o Museu de Rio Pomba. Então, tem uma pergunta para você. Você vai me responder e eu acho que é muito cabível para o momento. Como foi a sua relação com o processo de criação do Museu Histórico de Rio Pomba? Ó, Suero, para mim, assim, foi um processo que me tocou muito, assim, afetivamente, né? E foi um momento mágico até, na verdade, quando eu tive contato com, né, eu fui ver a exposição de antiguidades, a Expoan, que aconteceu, foi organizada, né, por um grupo de estudantes aí da cidade, à época, né, em 1972. Eu era uma criança, né, de 5 para 6 anos, né, e, se não me engano, foi no fórum, você me corrige aí, né, pelo que eu me recordo. Então foi uma exposição, esse grupo de estudantes, né, que era liderado pelo José Batista de Alvarenga, o Fernando Vidigal, que é meu primo, o Sérgio e o Célio Caldoncelli, que são irmãos, né, e pelo saudoso, assim como o José Batista também é saudoso, o José Imar de Carvalho Brito, né, que também compunha esse grupo. E foi um grupo que contou com o apoio também muito importante do Silvio Caiafa Mendonça, né? Bom, então esse grupo de estudantes, eles organizaram pela importância que eles já tinham consciência, né, dessa importância histórica do município de Rio Pomba, e eles foram atrás de documentos, objetos, né, que as famílias guardavam, né, que eles próprios às vezes tinham, né, colecionavam, e montaram essa exposição, né? Então foi uma exposição de objetos e documentos, né? E eu, criança, né, eu vi aquilo, aí aquilo me despertou para um mundo fantástico, assim, que foi um mergulho na história, né, da minha cidade, né? Então, por exemplo, né, alguns objetos que me marcaram, né, uniforme da Guarda Nacional, né, armas, foi o que me tocou na época, né, assim. Deixa eu ver se eu lembro aqui mais. Jornais antigos, né? Eu não estou lembrado assim, muito agora, mas foram vários objetos, né, antigos, né, do século XIX e até do século XVIII. E do século XVIII, né, tinha
que muito interessante, que era um registro de batismo do século XVIII, de 1767, que é o ano de chegada do Padre Manuel de Jesus Maria para fundar o município, né? O registro de uma Índia, a Índia Clara. Eu não me recordo se ela era Coropó, ou era croato, ou Bocaiú, eu não me recordo. Enfim, mas foram informações, né, visuais, né, que me causaram um fascínio muito grande assim, pela história da cidade, né, do município, e me despertou uma grande curiosidade também, sabe? E isso me bateu muito profundamente, né? Tanto é que o meu pai também ele colaborou com esse grupo aí de estudantes, mas quem estava à frente eram esses aí que eu mencionei, né? Que estavam mais à frente. E aí o Silvio, o Zé Batista, né? Eram amigos do meu pai, né? Eram da geração dele, né? E o Fernando, né? Era de uma geração mais nova, mas era meu primo primeiro, mas mais velho que eu. Então eu não me recordo em detalhes, mas eu fui me aproximando assim desse grupo, dessas pessoas, né? Apesar de que eu era um menino muito tímido, né? Naquela época, ainda sou tímido, mas era uma timidez assim muito intensa. Eu consegui me aproximar deles, né? E a gente criou laços, né? Laços de amizade, inclusive. E aos poucos eu fui me tornando um colaborador, né, e um pesquisador também desse processo de resgate da memória do município. Né? E aí depois, nos anos 80, né, 1980 precisamente, eles realizaram uma segunda exposição que foi de fotografias. Né? E eu tinha um tio-avô, por parte de pai, que era o Ulisses de Paula, que tinha uma coleção fantástica de fotografias. Ele era um memorialista também, um colecionador, residia em Juiz de Fora, mas sempre ia a Rio Pomba, e ele tinha várias fotografias antigas de Rio Pomba, que hoje fazem parte, né, do acervo do museu. Então isso foi criando para mim um imaginário, né, da minha relação com essas pessoas, e um imaginário voltado para a história do município, para o resgate, né? Me bateu muito o sentido de pertencimento, né? De identidade com essa história, né? Embora fosse uma relação muito pautada pelo saudosismo, né? Pela nostalgia, né? Era uma consciência ingênua da história que eu tive nessa fase, né? Certo. Depois é que eu fui percorrendo um caminho que me levou para outras percepções também desse processo, né? Mas era uma consciência ingênua, mas que eu acho muito válido, porque me tocou, né? Aquela criança lá de 5, 6 anos foi tocada fortemente pela aquele conjunto imagético de objetos que ela teve contato com eles, né? Foi um mergulho, né? Foi uma viagem na história, né? Então, a minha relação com o processo de criação do museu, né, não teria como eu falar dela sem remeter a esses primórdios da minha própria memória, né? E aí eu me envolvi, né, com o processo aí de resgate da memória. Isso consistia em mapear documentos, mapear objetos, né, que existiam aí no município, né, principalmente sob o resguardo de várias pessoas aí da comunidade, né? E seriam objetos que poderiam, né, futuramente compor um possível acervo museológico, né? Eu me envolvi muito também num projeto que foi chamado de Museu da Imagem e do Som. Sim. Né? Esse projeto ele aconteceu com um apoio importante na época do prefeito Toninho Mota, né? E, na verdade, vários prefeitos aí de Rio Pomba, né, de diferentes espectros políticos e ideológicos, né, eu diria de A a Z,
né, eles tiveram uma relação de apoio, né, a esse movimento e a esse processo de resgate da memória e de criação do museu. Então, já em 1972, quando ocorreu a Expoam, né, o prefeito à época era o Messias Bahia, né? O Messias, ele, se não me engano, foi ele que fez o decreto de criação do museu, né? É isso aí. Então, isso demonstrando uma intencionalidade de criar o museu. Aí depois o Toninho Mota, né? Deixa eu ver aqui. O Toninho Mota, o português, né? Que foi quem conseguiu as condições para instalar de fato o museu, né, num imóvel do antigo Banco de Crédito Real. O Giovanni Bahia, né, criou a Lei de Proteção do Patrimônio Cultural em Isso aí 2001. é bom a gente destacar, meu amigo, que você foi uma das pessoas que deu a luz para a criação da Lei de Patrimônio Histórico da cidade, né? Sim, Você eu foi tinha uma boa relação à época com o prefeito Giovanni, né, e conversei com ele a respeito disso, né, de dotar o município, né, de uma lei de proteção do patrimônio, o que previa a criação de um conselho municipal, e isso colocaria, como aconteceu de fato, né, o município como um recebedor do ICMS cultural. O município, a partir daí, seria contemplado com o repasse do ICMS cultural, né, e aí isso seria um estímulo também financeiro para apoiar as ações de defesa do patrimônio. Então, isso foi em 2001, né? Eu que fiz essa articulação, né, sem com o dúvida, eu prefeito lembro. Giovanni, com a colaboração de uma amiga que eu tinha em Belo Horizonte, que é museóloga, historiadora, né? Ela deu um suporte para isso. Enfim, então isso foi nos anos 80, eu falei dos anos 70, 80, né, 90, que foi a criação do Museu da Imagem e do Som, e eu estava falando que os vários prefeitos aí do município, né, de diferentes espectros ideológicos, todos eles, quase todos eles, né, tiveram um compromisso aí com essa agenda, né, e eu tenho certeza que o Reginaldo, que é o prefeito atual, né, que ele também sempre foi um entusiasta, né, do resgate da memória histórica do município, né, e eu tenho certeza que ele é um grande apoiador também desse processo, né. Então isso é muito importante, né, é uma agenda que ela transcendeu as disputas político-partidárias, né, e permaneceu viva aí ao longo do tempo, né. Então o meu envolvimento, ele reporta aí ao Museu da Imagem e do Som, né, que consistiu, aí eu estava falando do Toninho Mota, ele adquiriu um equipamento de filmagem, então a gente estabeleceu um cronograma de entrevistas com pessoas, né, com mestres, né, sábios, né, pessoas da comunidade que poderiam aportar o seu conhecimento histórico, né, para a posteridade. Então foram várias entrevistas que nós realizamos à época, né? E aí eu já era adolescente, né? Então me envolvi bastante aí com esse processo e com todo esse percurso aí que culminou com a criação do museu, né? Então foi um processo muito importante. Eu tive, né? Eu troquei correspondências também, por exemplo, com o Simval Batista Santiago, que é autor de um dos principais livros sobre a história do município, de Rio Pomba, né? Também troquei correspondências com os filhos do Antero Palma, que escreveu Reminiscências de Minha Terra, que é um livro mais antigo ainda, né, do século XIX, né? Os filhos dele eram senhores, já moravam em Petrópolis, né? E com o Simval Santiago, inclusive, eu tenho aqui, vou mostrar, não dá para ver detalhe, né, mas são duas cartas, uma de 1983 e a outra de 1984, que estão aqui guardadas comigo, mas pertencerão ao acervo aí do museu, se for de interesse do museu. Tá? Se Deus E quiser. ele reporta vários dados importantes também aqui nessas cartas, né? E uma outra pessoa também que eu me correspondi, né, com esse interesse pela história, eu acabei me interessando também pela minha própria história familiar, né, a minha genealogia. Então eu
eu troquei correspondências, essa aqui é de 1984, né, com o Pedro Maciel Vidigal, que era primo do meu avô materno, né? E o Pedro Vidigal, ele era padre e por ter encontrado o amor da vida dele, ele largou o sacerdócio, depois entrou para a vida política, foi eleito deputado estadual, depois deputado federal, né? E era um grande pesquisador, era um filósofo, um historiador também, viajou para Portugal, fez pesquisas lá no Arquivo do Tombo, então ele tem uma obra muito importante sobre a genealogia da família, né? E para mim foi até um motivo de orgulho, né, descobrir que eu tinha parentesco com o Carlos Drummond de Andrade, né, com Chico Buarque. Nós temos raízes em comum aí. E principalmente a minha ascendência indígena, né? Pela obra do Pedro Vidigal eu descobri que eu sou descendente dos Tupinambás, né, por parte de mãe, né? Mas por parte de mãe, eu tenho quase certeza também que eu descendo dos indígenas da região aí, né, da Zona da Mata, né? Eu não sei, não descobri ainda exatamente de qual etnia, né? Se são os puris, os coroatos ou coropós, ou se é um outro grupo, mas eu tenho quase certeza que é um grupo de língua macro-G, né? Enfim, isso foi um pouco, né, Assuero, que eu me recordo aqui agora, né, da Não, minha eu estou vendo relação. todo o seu envolvimento, a sua história com o movimento, o museu, tudo uma paixão, né? Que na verdade é porque assim que consegui decifrar com o Celinho na entrevista que nós tivemos no sábado, toda uma ligação afetiva, emocional, histórica, e acaba a gente se envolvendo mesmo, né? E não tem como. É eu, através de você, que eu posso dizer isso para todo mundo, é através de você que eu me aproximei do museu, né? Você foi ponte para mim, né? Hoje são Sim, 2 décadas dentro do museu, né? sim, não, é interessante você falar isso, porque eu me vejo, né, também como um elo intergeracional nesse processo, né? Então eu vejo pelo menos 3 gerações aí para trás, né? Os oitentões, né? Que são da geração do meu pai, o Silvio, né? É. Saudoso Silvio. Acho que ele estaria nessa faixa de idade hoje, se estivesse vivo. Depois Ah, sem a dúvida. geração do Zé Batista, depois do Fernando, né? Do Celinho, do Sérgio, do Zé Imar, né? O Zé Imar era capoeirista, né? Então era muito interessante, né? Ele tinha essa relação aí com as origens africanas, né? Da cultura africana. E embora fosse descendente de ibéricos também, né? De Sim. portugueses. Ah, E aí eu me vejo como, né, um elo aí, né, intergeracional, e a gente fui parceiro aí, né, foi parceiro nesse processo nosso aí sim, também, sem dúvida. o Luiz Coutinho, né, o Otílio Caldoncelli, né, que teve um Sim. papel muito importante em todo esse processo aí também de resgate do patrimônio histórico e cultural do município, né, e vários colaboradores, a Carmen Lúcia, né, do Imparcial, né, teve um papel fundamental de apoio, né, a esse movimento, né, e vários colaboradores, né, o Cildo também, o Joãozinho Santiago, né, muita gente, né, Sem dúvida que foi nenhuma. parceiro. Professora Eminda, né? E assim vai. Ermida, a Eliane Maria, né, Sem muita dúvida. gente. Ô, meu querido, agora é o seguinte: de acordo com o tema da semana de museu, recuperar e imaginar, eu queria te fazer uma pergunta. Você, em si, quais os desafios e possibilidades para o Museu Histórico de Rio Pomba em relação a essa questão da pandemia e o nosso futuro? O que você pode dizer para a gente? Sim. Então, Suara, eu não vejo como pensar o futuro sem resgatar o passado, né?
não só com uma consciência ingênua, como eu relatei para vocês aí, né, que foi o que me moveu, né, à época. Eu criei esse imaginário, né, de imaginar como é que foi o passado em Rio Pomba, né? Isso tudo foi muito fascinante para mim, né? Mas com a minha maturidade, com as minhas leituras de mundo, né, eu fui amplificando também meu olhar, né? E eu estabeleci, né, adquiri uma consciência crítica também, né? Então eu fiz um itinerário aí da consciência ingênua para a consciência crítica, né? E isso me faz enxergar a história. Eu vou chegar aonde você me perguntou aí, né? Mas eu acho que é importante passar por isso. Eu faço uma analogia da história de Rio Pomba com a própria história de Minas, do Brasil e da América Latina, né? Eu vejo hoje a história de Rio Pomba como uma síntese, né? Como uma célula desse tecido, né, histórico, que é o tecido de formação das nossas sociedades, né? E são sociedades, né, que eu fui descobrir, né, eu tinha uma consciência ingênua, até elitista, né, até um determinado período, e depois eu fui adquirindo uma consciência crítica, né, tentando me ver também nesse processo, né, e autocrítica, inclusive, né, e, e descobrindo que essas sociedades nossas, né, tanto a sociedade pombense como a sociedade mineira, a sociedade brasileira e as sociedades latino-americanas, né, elas são sociedades forjadas sob o signo da violência colonial. Então, a gente não é fruto, né, de uma história de alegria, né, de cooperação, de solidariedade. É também, né, isso é paradoxal, né, mas fundamentalmente, né, os primórdios aí da nossa fundação, né, remete a um processo de violência colonial, né? E é importante, eu acho, fazer menção a isso, né? Porque essa violência, embora o período colonial tenha ficado para trás, né, institucionalmente, a colonialidade ela está presente até hoje, né? Está presente no racismo, na misoginia, né, em uma série de preconceitos, né, sociais que pautam e permeiam ainda as relações entre as pessoas, né? No nosso país, no nosso estado, nos nossos municípios, né? Que elas têm como raiz esse processo violento, né? De violência colonial. Então, eu acho que é importante, né, para a gente pensar no futuro, né, a gente olhar para esse passado de dor, de amargura, né, para a gente, como foi possível criar uma estrutura injusta, desigual, violenta, né? É possível inventar daqui para frente, né, outras estruturas sociais fundadas em outros valores, né, em outros princípios, em outras cosmovisões, né? Eu até tenho, acho que vale a pena, eu vou recorrer aqui a uma citação do Luiz Simas, né, que é um historiador carioca, né, um sambista, compositor, um cara fenomenal que eu admiro muito. Ele diz o seguinte, que fomos moldados, eu acho que sintetiza bem, né, essa história nossa. Fomos moldados em ferro, brasa, mel de cana, pelourinhos, e é bom lembrar que aí no Pomba, na praça, tinha um pelourinho, né, que é um marco dessa violência colonial, né, é um lugar onde as pessoas escravizadas, né, consideradas subversivas, delinquentes, elas eram amarradas, né, que era um tronco de pedra, né, e eram açoitadas, eram violentadas ali, né, no Pelourinho. E tiraram o Pelourinho da praça como uma tentativa de apagar essa história, né, mas é importante resgatar isso e talvez até no futuro o município descobrir o local exato onde era e ter uma placa indicando, né, esse marco aí para que isso não seja repetido mais, né? É importante ter essas memórias da dor, né, não para vingar, não para ficar
com a ferida aberta, mas para que isso não seja, que a gente saiba que isso aconteceu, que somos, enquanto humanos, capazes, né, desse tipo de violência e que para isso não se repita nunca mais, né? Mas então o Luiz Simas, né, ele diz que somos forjados, né, em ferro, brasa, mel de cana, pelourinho, senzalas, terras concentradas, aldeias mortas pelo poder da grana e da cruz, e tambores calados. Somos frutos da arrogância dos bacharéis, da inclemência dos inquisidores, da truculência dos oligarcas, do chicote dos capatazes, dos apologistas de estupros e linchamentos e coisas do gênero. Então, é uma síntese, né, do que esse passado colonial nosso, que ele, de alguma forma, né, as violências que nós temos hoje, principalmente contra determinadas populações, né, as populações negras, né, afrodescendentes, descendentes de pessoas escravizadas, as populações indígenas, elas decorrem exatamente desse processo, né, histórico nosso, né? Eu acho que eu entendi isso aqui. Eu acho que é justamente o museu usando como instrumento para não repetição desses fatos, não é isso que a gente está Também, querendo? eu vou chegar um pouco nisso, né? Eu acho que o museu ele é um dispositivo, né? Um instrumento importante, né? Para trazer à luz essa história, né? Tanto a parte romântica, alegre, né? Festiva, mas também essa parte de dor, né? Para justamente nesse sentido, né? De que não seja repetido. Como os alemães, né? Pós-nazismo fizeram, né? A escola de Frankfurt. Eles criaram uma chamada educação pós-totalitária, né, ou educação para o nunca mais. Né? Então, um pouco do que falta. Né? Até no Brasil como um todo, né, a gente não teve essa educação, uma educação pós-colonial, uma educação pós-autoritarismo, né, de uma forma intensa, né, para, de fato, virar essas páginas horríveis aí da nossa história, né? Mas, ao mesmo tempo, né, é importante a gente, eu fui muito instigado também a tentar descobrir, né, o passado pré-colonial, né, também daí de Rio Pomba. E isso remete ao modo de vida dos povos originários, né, dos coroados, dos coropós, dos puris, dos bocaiús, né? Essa gente, ela está presente aí hoje, né? Eu sou um descendente deles, né? Mas houve um apagamento massacrante do modo de vida deles, né? Da cosmovisão, né? Da cultura, né? E a gente pode resgatar isso de certa forma, né? Com aqueles que resistiram, né? Que são povos, que são parentes, né? E então eu acho que isso é um desafio também importante, né? De resgatar esse passado pré-colonial, né? E aí eu vou recorrer também aqui ao Oswald de Andrade, no Manifesto Antropófago de 1928, e o ano que vem é um ano de aniversário da Semana de Arte Moderna, né? Então é importante a gente trazer essa perspectiva do Manifesto Antropofágico e do resgate dessas brasilidades afro-ameríndias, né? O Oswald, ele fala aqui que antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. A alegria é a prova dos 9, no matriarcado de Pindorama. Já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a idade de ouro, ou seja, a violência colonial, ela apagou, né, por um processo de epistemicídio, de etnocídio, de genocídio e até de ecocídio, ela apagou, né, todo esse legado cultural, né, de visão de mundo, que é uma visão que hoje ela é vanguarda, né, para quem tem uma perspectiva de sustentabilidade, né, de relação com o outro,
de relação com a natureza, de relação com o cosmos, né? Então, a violência colonial, ela apagou isso tudo, né? Ela impôs um pensamento, impôs um modo de vida e silenciou os diferentes, né? Silenciou essa alteridade. Então, eu acho importante, Assuero, só resgatar, eu já vou pular para voltar assim, para a pergunta que você me fez, mas eu acho importante trazer isso à tona porque a minha própria trajetória, né, de relação com a história do museu e da história do município, né, ela migrou, né, de uma consciência ingênua para uma consciência crítica e politizada que está refletida um pouco nessa citação do Luiz Simons, né? E é interessante também, né, eu até resgatei aqui, o trabalho de vários pesquisadores. Eu acho que o museu ele tem um papel importantíssimo na catalogação, né, e na sistematização e até na digitalização de determinados acervos documentais, fotográficos, né, mas principalmente documentais, né, porque isso são o museu ele tem esse potencial de ser um centro de pesquisa, sabe? Imagina esse acervo dos batismos dos indígenas, né? Todo o acervo documental, né, que o museu tem, ou que não necessariamente esteja no museu, né, mas que o museu pode propiciar um processo de digitalização desses acervos e de disponibilização para pesquisadores, né? Isso pode estreitar muito a relação com importantes instituições de pesquisa no país, né, Sim, com sem dúvida, universidades, sem né, dúvida. e estimular a pesquisa, né? Eu acho Eu, que é um caminho, né, que a gente tem agora pela frente. É uma saída que nós temos que favorecer mesmo até a instituição, o reconhecimento profissional da instituição, que é muito rica, né? Você sabe melhor do que eu, porque são três instituições, e uma é uma biblioteca, um arquivo e, ao mesmo tempo, um museu. Algo diferenciado em termos de municípios brasileiros, né? sim, Então, a gente procura, Juninho, de uma maneira, está sempre convocando, entrando em contato com pessoas lá fora, em BH, ou até mesmo aqui na região, para a gente poder dar essa sustentação. Afinal, o museu é a riqueza da nossa cultura. sim, sim. Eu tive acesso, né, a alguns trabalhos de pesquisa mesmo, né, de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, que reportam a história daí de Rio Pomba, né? Então, o museu ele tem esse potencial muito grande de ser um fomentador desse tipo de pesquisa, né? Isso é muito rico para a região toda e para o estado também, né? Esse eu não falei aqui da figura do Padre Manuel, né? Mas eu acho que é uma É, figura central, né? Que para ser estudada, né? É uma figura muito interessante, né? Porque ele era um mestiço, né? Filho de uma angolana, né? Com um português e, e para o século XVIII, né? Ele foi o, o capitão aí da época, né? Foi o grande líder político, né, vamos dizer, político e religioso, né, da zona da Mata Mineira. Suera, eu não sei a questão de tempo, você... bom, isso é que eu estou pensando aqui, amigo. Eu acho que essa conversa vai precisar de dar uma continuidade, entendeu? Isso é muito Uhum, importante, a gente está tocando esse assunto. E é o seguinte, eu acho que muito obrigado pela sua participação. É uma honra estar conversando contigo, te visualizando, né? Tem muito tempo que a gente não se vê, né? E, sem dúvida, você foi um caminho para mim chegar até essa oportunidade, né? E vamos ter uma outra oportunidade, quem sabe para o futuro próximo a gente está podendo trocando ideias, porque a gente tem muito que favorecer e essa instituição aqui, se Deus quiser, assim espero, com muita humildade, entendeu? E uhum. favorecer também a história da nossa cidade, que ela é muito rica, tá? Muito obrigado pela sua participação. Sim, Fica eu com que Deus, boa agradeço. sorte, tá? Eu Valeu queria mesmo. só te falar o seguinte, que eu vejo também, eu acho que é importante ter essa visão, do museu como um ponto de uma rede, de um circuito regional de instituições voltadas para a preservação da memória cultural, né?
Sim, seria um ponto de cultura, então, pelo jeito. Não sei, eu não sei se eu estou conseguindo traduzir o meu pensamento, tá? Mas eu acho que é importante ser trabalhado regionalmente, né? O Museu de Rio Pomba, nesse contexto de um circuito com potencial, inclusive, turístico, né? Porque eu acho que o museu ele tem que ser pensado também, né? Isso é um desafio, né? Como um gerador de divisas, inclusive econômicas, né? Para o município, financeira e econômica, né? Acho que isso tem que ser pensado. Como é que o museu ele pode também ser um instrumento nesse sentido, tanto direta como indiretamente, né? Porque se o museu se ele colocado no circuito de um dentro de um circuito de turismo histórico-cultural regional da Zona da Mata, né? Ele ele vai ter esse potencial de... Eu perdi um pouco aqui, por causa do tempo, né, que a gente está tendo. Verdade, é o tempo, Assim, gostaria de estender essa conversa, né, a gente teria vários assuntos aí para tocar, mas principalmente sobre o museu. E assim, eu acho que cabe ao museu também essa questão da perspectiva decolonial, né, de descolonizar o pensamento, o olhar, né? A gente tem o exemplo aí do Museu do Ginásio São José, onde foi criada uma sala específica, que é um centro de pesquisa e memória afro-brasileira e dos povos indígenas da Zona da Mata, né? Isso é um grande exemplo, assim. A gente tem um exemplo também digital, que é o Centro de Memória do Povo Puri. Então, assim, são iniciativas, né, que o museu ele pode ser visto, ele pode ser enriquecido, né, na sua função pedagógica, né, de fortalecer o sentido de pertencimento, fortalecer essas múltiplas pombensidades, né, identificar essas múltiplas pombensidades e ser um lugar de filtro e, ao mesmo tempo, de potencializador, né, eu acho que o museu ele deve estimular uma espécie de cartografia, de mapeamento, né, das manifestações culturais do município, né, antigas e também atuais. Né? Atuais. Então ele tem um papel pedagógico importante. Né? Eu queria ter falado um pouco mais disso, mas eu sei que o tempo já tá esgotado, né? Fica para uma próxima oportunidade. Mas te agradeço aí, tá? Eu te agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Parabéns, Assuero, aí pela resistência, pelo seu trabalho à frente, né, do museu. Né? Você é um elo também fundamental, intergeracional, né, fundamental nesse processo aí de preservação da memória histórica e cultural do município. Eu estou tentando, né, filho? Estamos aí, né, com o apoio seu, com o apoio do Silvio lá de longe, né, da Batistas e outros mais que lutaram por essa oportunidade. A gente está tentando manter viva essa história que é fundamental para toda a criação da Zona da Mata, inclusive Minas e Brasil, né? Então vamos lá, né? E tendo a companhia de vocês, eu acho que eu estarei muito mais forte, sem dúvida nenhuma. E o trabalho também, agradeço também aqui o trabalho do Gustavo, que nos ajudou bastante, né, meu amigo? Você foi muito fundamental para todos. Um parceirão. Parceiro e tanto. Sem dúvida nenhuma, tem muita coisa bacana para vir por aí, Juninho. Tá? Meu amigo, obrigado pela oportunidade. Tá? Valeu, bom dia, bom trabalho para você. Seja uma segunda-feira maravilhosa, uma semana fundamental na sua vida, viu? Especial. Valeu. Falou, querido? Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Valeu de coração, tá? Um abraço. Tchau.